Bom dia a todos, o meu nome é Pedro Sousa, eu sou responsável pela área de arquitetura empresarial na Link Consulting. Começo por agradecer a todos a presença neste webinar dedicado ao tema da cibersegurança. Este tema é um tema que nos é familiar, todos conhecemos de uma maneira ou de outra, de diferentes formas e normalmente pelas más razões. Mas é um tema também que é um desafio sério às organizações, por vários motivos, e eu gostaria de salientar dois. O primeiro é que é um tema que obriga a um esforço constante das organizações na melhoria dos aspectos tecnológicos, mas também dos aspectos, mas também das práticas e dos aspectos procedimentais das organizações. E isto é um desafio, claro, para as organizações que não têm equipas dedicadas, como é o caso de muitas pequenas e médias empresas. O segundo aspecto tem a ver com a necessidade de ter uma visão holística das organizações. Porque, para ser eficaz, é necessário ter um mapa que rastreia as dependências entre os dispositivos, os artefactos tecnológicos e os processos de negócio, os objetivos, os serviços, enfim, e o negócio. E esta visão holística é um grande desafio para as grandes organizações. Portanto, sejam pequenas, sejam grandes, a cibersegurança é sempre um grande desafio para as organizações. Vamos ver como o Atlas dá resposta a estes desafios das organizações. Neste nosso evento temos uma agenda composta de 4 pontos. Vamos começar com uma entrevista ao engenheiro Ricardo Martins, que é um especialista em cibersegurança e por motivos de agenda não pode estar presente, portanto foi gravada a entrevista. Depois temos uma breve apresentação da solução, meia dúzia de slides, feita por mim, e depois teremos a demo live feita pelo meu colega Bruno Coutinho e fecharemos depois com perguntas e respostas. Obrigado. Bom dia a todos. E antes de mais agradecer o convite da Lincom para participar neste webinar, dedicado a este tema que me parece de extrema relevância no contexto atual da cibersegurança e da segurança das nossas organizações. Muito obrigado. Os maiores desafios serão talvez a falta de maturidade e de preparação que as nossas organizações têm atualmente e talvez uma falta de cultura de gestão de risco, porque no final, para responder ao decreto-lei, para responder às necessidades, porque a questão vai para além do decreto-lei, vai para as necessidades de estar preparado para dar uma boa resposta no que diz respeito aos ciberataques e, portanto, a todas as ameaças que podem acontecer neste contexto, no contexto da cibersegurança, é necessário que as entidades estejam preparadas para responder e adequar um conjunto de medidas ao seu contexto e que as faça estar protegidas. E para isso é necessário guidance, e o decreto-lei dá essa guidance, mas depois são necessários também recursos humanos e recursos técnicos, e talvez aqui seja onde reside o maior problema. É essa escassez de recursos no mercado, do ponto de vista de recursos humanos, e depois, do ponto de vista de recursos técnicos, a complexidade talvez de muitas das soluções que existem atualmente.
olhando apenas para o recurso, ou começando por recursos humanos, na verdade não existem em Portugal recursos suficientes. Aliás, o problema não é um problema nacional, é um problema global. O ISS Square, em 2002, no relatório de 2022, identifica um gap de cerca de 3,4 milhões de postos de trabalho por preencher na área da cibersegurança. Portanto, o problema é, de facto, bastante mais abrangente. Em Portugal, e analisando aqui o nosso contexto, bem, Portugal tem a mesma falta de recursos nesta área, mas está a dar alguns passos no sentido de tornar o país, digamos assim, mais capaz e ter recursos mais competentes na área. Posso elencar a diversidade ou o aumento da oferta de ensino superior nos mais variados graus, desde testes até doutoramentos na área de cibersegurança, e cada vez mais instituições nacionais têm disponibilizado. Se calhar referir em particular a Academia de Cibersegurança, patrocinada pelo Centro Nacional de Cibersegurança, que agrega um conjunto de 44 formações na área da cibersegurança, que podem ser organizadas depois em percursos formativos e que tem um objetivo ambicioso de formar pelo menos 9.800 pessoas até ao primeiro trimestre de 2026. Há o programa Upskill, que é outra iniciativa nacional para requalificar profissionais nas áreas das tecnologias digitais e, portanto, também na área da cibersegurança, e, portanto, há de facto um conjunto de programas que vão permitir ou permitirão ao país estar melhor preparado, ou qualificar mais profissionais para preencher este gap. É claro que há aqui uma dificuldade adicional, que é o mercado neste momento é global e, portanto, estes recursos não estão apenas disponíveis para o mercado nacional, estão disponíveis para o mercado global e isso é, de facto, um fator atualmente é um mercado, digamos que é um mercado muito dinâmico e muito competitivo e, portanto, é também um desafio. Resumindo, eu diria, não estamos bem. Há programas de qualificação e requalificação que podem e devem ser aproveitados, mas não pode ser só por recursos humanos que nós vamos conseguir melhorar ou aumentar os nossos níveis de maturidade e de capacidade. Teremos também que ter recursos tecnológicos e inovar tecnologicamente, porque o crescimento o crescimento acelerado que temos assistido na sociedade da tecnologia e, portanto, da transformação digital dos negócios, das organizações, levará a que esta necessidade de recursos continue a aumentar e, portanto, não pode ser apenas pelo número de recursos humanos qualificados, terá que ser também, mas teremos também que apostar na tecnologia. A tecnologia terá que ser mais capaz de mitigar e tratar automaticamente muita da informação e daquilo que existe atualmente e das atividades ou das tarefas que atualmente se fazem ainda de forma bastante manual. Este novo regulamento, que já tem mais de um ano, portanto, o Decreto-Lei 65 de 2021, que é assim que lhe chamamos, na prática ele vem regulamentar, isso sim, um regime jurídico de segurança do ciberespaço, que já é mais antigo. Portanto, já existiria anteriormente. E o que ele vem fazer na prática é trazer um conjunto de obrigações para, digamos, setores amplos da sociedade ou da atividade empresarial e administrativa do país. Entre eles, os prestadores de serviços essenciais, os prestadores de serviços digitais, os operadores de infraestruturas críticas e toda a administração pública. E, portanto, na verdade, no âmbito deste decreto-lei, digamos, estão os setores alargados da nossa sociedade. É evidente que o decreto-lei aplica-se porque está no âmbito a estas entidades, mas, e estas entidades já agora são de importância fundamental para o país e, portanto, para o normal funcionamento do país, mas a verdade é que, em princípio, estas entidades, todas que aqui referi, têm também
usam serviços de um conjunto alargado de empresas, esse sim, do tecido empresarial de pequenas e microempresas, médias e microempresas, e essas que não estão obrigadas pelo decreto-lei, eu espero, tenho essa esperança, que venham a ser, de alguma forma, levadas a cumprir também partes, pelo menos, das exigências do decreto-lei, porque elas pertencem às cadeias de fornecimento destas outras entidades e, portanto, ao pertencerem a essas cadeias de fornecimento, estão também, de alguma forma, obrigadas a algumas das responsabilidades que as primeiras têm e que, com certeza, vão passar por via de contratos, por via dos RFPs, vão passar a ter também essas obrigações em si próprias. Já agora, estou a falar das obrigações, mas, na verdade, o decreto-lei vem exigir um conjunto mínimo digamos assim, de capacidade às organizações. Não, é de facto mínimo. Eu acho que qualquer entidade deve querer ir mais além, quer as que estão no âmbito, quer as outras que não estão no âmbito. Como já referi, de facto, existem dificuldades, várias, mas eu espero e julgo que a implementação deste decreto-lei, que para já tem estas entidades no âmbito, eventualmente poderá alargar, não sei se futuras versões o poderão fazer, mas aquilo que eu espero é que, por via de difusão, digamos, estas obrigações passem também a ser incorporadas nas organizações mais pequenas, que devem olhar para a cibersegurança e devem olhar para este decreto-lei, não como uma obrigação, mas como um conjunto de requisitos mínimo para poderem sobreviver e ser capazes de responder a um ciberataque quando ele acontecer. E daquilo que temos assistido na comunicação social e que continuamos a assistir, e portanto, e para quem acompanha estes fóruns de cibersegurança estará bastante mais alerta, mas a verdade é que qualquer entidade, independentemente do tamanho, é alvo e, portanto, não é relevante ser grande nem ser pequeno. Portanto, de facto, qualquer entidade pode vir a ser alvo de um ciberataque e cumprir o decreto-lei e já agora olhar para ele como guidance é um bom princípio para todas as entidades, qualquer que seja o tamanho. Eu há bocado referi que havia a necessidade de recursos humanos e de recursos técnicos, onde inclui aqui recursos técnicos tecnológicos. Existem, de facto, muitas ferramentas open source e têm aplicabilidade, como é evidente. Eu acho que neste momento o grande desafio é ter uma perspectiva mais holística e integrada do risco de segurança numa determinada organização. A verdade é que muitas destas ferramentas, não só open source, também comerciais, tratam de partes específicas do problema e não é muito comum, quer dizer, começam a aparecer algumas ferramentas já atualmente, mas a verdade é que ainda há muitas ferramentas que são compartimentadas e não permitem ter esta visão mais holística. Ou seja, eu diria que a falta de integração destas ferramentas é talvez a maior dificuldade à sua utilização ou à sua eficácia final. Isto porquê? Porque elas são de facto muito competentes, open source ou comerciais, nos setores ou nas componentes a que se dedicam, análise de vulnerabilidades, por exemplo, mas depois falha aqui uma perspectiva mais holística e integrada do risco de segurança. Fazer esta integração atualmente é feito, para quem usa as ferramentas, ainda o faz muito de uma forma manual, entenda-se manual, criando automatismos, mas requer de facto muita intervenção de recursos humanos, e os recursos humanos são escassos e, portanto, na verdade, a necessidade de automação é algo que deve ser a pedra de toque para o futuro destas aplicações, quer sejam open source, quer não sejam open source, porque elas terão que dar resposta ao contínuo crescimento, quer em volume, quer em complexidade, daquilo que são os desafios da cibersegurança, em particular no que respeito aos fluxos de informação, às vulnerabilidades que as aplicações, os sistemas têm, que as arquiteturas têm, e, portanto, tornar
estes ambientes mais seguros é um imperativo das organizações, porque o negócio dessas mesmas, depende cada vez mais da tecnologia e, portanto, as ferramentas são aqui um ponto essencial. Talvez falte neste momento uma maior integração. É um caminho que está a ser seguido, mas julgo que ainda estamos numa fase muito incipiente. Na questão das aplicações open source, na verdade, a perspectiva de uma arquitetura empresarial é uma perspectiva integrada, holística, das interdependências, dos fluxos que existem entre as várias componentes de uma infraestrutura de uma determinada organização. Perceber o risco da organização, e entenda-se aqui o risco para o negócio, porque no final, ou no fim da linha, é disso que estamos sempre a falar, é o risco para o negócio, quando ele assenta em tecnologia, tem que pressupor que se conhece a tecnologia que a suporta e, portanto, que se conhecem os diferentes componentes da arquitetura que permitem perceber efetivamente em que ponto é que estamos ou não vulneráveis e quais são as medidas que devem ser tomadas em cada um desses pontos. Portanto, não existem medidas absolutas, elas têm que ser adequadas sempre ao nosso contexto, e o nosso contexto só é possível tê-las de facto adequadas se nós percebermos efetivamente o nosso contexto. As arquiteturas empresariais, ou as ferramentas que suportam as definições e a modelação das arquiteturas empresariais, permitem ter, de facto, esta perspectiva mais holística, integrada, e perceber para quem é responsável, quer pelo negócio, no sentido de desenvolver a atividade de negócio e, portanto, perceber que componentes é que pode aproveitar ou reaproveitar nos novos desenvolvimentos, ou até que tem que terminar, porque há uma perspectiva de facto integrada, sendo possível associar risco a cada uma dessas componentes, e entenda-se componentes desde do negócio em si, passando pela camada lógica, indo até à camada física, portanto, de qualquer infraestrutura. Ter essa perspectiva agregada e, por outro lado, permitir ter nessa perspectiva o risco associado a cada uma das componentes é claramente um fator diferenciador naquilo que é a capacidade de resposta de uma qualquer organização ao seu negócio, aos requisitos do negócio, por um lado, e depois, por outro lado, à proteção e à adequação das medidas que tem que ter em termos de cibersegurança. Porque a verdade é que a maioria das recomendações, os standards ou as normas que existem, na verdade, são guias muito mais gerais, mas depois têm que ser aplicados e contextualizados em cada organização. E essa contextualização e os investimentos que é necessário fazer nessa contextualização depende muito das características e da tecnologia e dos componentes que cada organização usa. Portanto, se isto não estiver bem representado, se isto não for claro, não é possível fazer boas escolhas. E no fim, não é possível ter, digamos, uma boa resiliência e uma boa capacidade de prevenção de incidentes que possam vir a acontecer e que teremos que assumir isto quase como certo, virão a acontecer. Mais dia, menos dia, virão a acontecer. E, portanto, as arquiteturas empresariais julgo que têm aqui um papel decisivo na mitigação dos riscos associados à cibersegurança, exatamente por esta razão que lhe acabei de dizer, que é permitir ter uma visão integrada e holística de todos os componentes e perceber para cada componente o que é que ele afeta ou não a nossa capacidade de continuar a realizar negócio. Ora, agradeço ao engenheiro Ricardo Martins a entrevista e passamos então agora a apresentar a solução Atlas. Peço os slides, por favor. Os slides que estão a passar aqui neste PC, não é esse? Isso, obrigado. Portanto, uma palavra sobre a arquitetura empresarial, de forma muito simples, é um modelo de organização que se materializa num conjunto de catálogos sobre um conjunto de conceitos, ou de artefactos. E como exemplo estamos a falar
objetivos, capacidades, produtos, processos de negócio, enfim, isto na camada de negócio. Na camada das aplicações temos aplicações, application service, data object, data systems, enfim, um conjunto de elementos ao nível aplicacional, e depois também ao nível da infraestrutura um conjunto de outros conceitos ou artefactos. O modelo ao ser expresso através destes, o modelo de organização ao ser expresso através destes artefactos, depois tudo isto é materializado em catálogos, um para cada um destes artefactos e das suas dependências. A forma como a caracterização de cada um destes artefactos, em propriedades, na forma como é apresentado, na forma como é explorado, isso é tudo configurável e o Atlas permite essas configurações de forma muito simples. No que diz respeito à cibersegurança, os conceitos mínimos necessários para representar o problema e para poder ter então um sistema configurado para responder à cibersegurança, assenta naqueles conceitos: estrutura orgânica, serviços de negócio, incidentes, riscos, assessments, processos de gestão de risco, isto na camada de processos, artefactos. Na camada de aplicações temos fundamentalmente as aplicações, e depois temos na camada de infraestrutura, temos serviços técnicos, todos os endpoints, devices, vulnerabilidades, enfim. E depois temos claramente os incidentes, que é aquela seta vermelha que está ali, e que permite depois rastrear quando há um incidente sobre um device ou uma vulnerabilidade detectada, permite rastrear então quais são as aplicações ou quais são outros devices que poderão ser afetados, e permite depois chegar ao negócio e dizer quais são os artefactos do negócio daqueles modelos que são afetados. Em termos da nossa solução, é composta por dois grandes componentes. Um primeiro, que é aquele cubo azul que está ali, que é um conjunto de soluções ou de tecnologias que nós usamos para fazer o scan da rede e dos devices do cliente, não é? Portanto, isto vai num bundle, numa VM que é instalada na infraestrutura do cliente. Só para frisar que esta detecção feita dentro da estrutura do cliente é muito mais poderosa do que se fizer uma detecção só vendo as máquinas de fora, porque obviamente, fazendo um paralelo com uma casa, não é só estamos a ver a porta da rua. Se alguém por acaso entrar e conseguir ultrapassar essa barreira, depois acede a qualquer divisão. Fazendo a detecção de dentro e fazendo a análise dentro, o scan dentro de casa, todas as portas são uma barreira aos atacantes, portanto é mais difícil. Portanto, este software, estas ferramentas, é o que a gente usa out of the box, por omissão. Outras organizações, ou cada organização poderá ter outras fontes de informação, e portanto é facilmente integrado, seja a nossa caixa por omissão ou outras soluções. Portanto, toda a componente de automação, digamos, da detecção, quer dos dispositivos, quer das vulnerabilidades, é esta componente que tem essa missão e é completamente automática. Depois temos outra componente, que é o Atlas propriamente dito, que é uma solução de arquitetura empresarial, que recebe aquela informação das ferramentas de scan, depois combina ou integra com a informação da estrutura orgânica, dos serviços, das aplicações que tem carregado, e gera fundamentalmente aqueles outputs que estão ali do lado direito. E-mails de alertas em função do risco. Cada responsável poderá definir qual é o nível de risco a partir do qual ele quer ser informado. Gera também mapas de arquitetura da infraestrutura, como aquele exemplo que está ali. Gera também diagramas que permitem fazer análises de impacto, não é? E propagação de impacto, como vamos ver na demonstração. Finalmente, tem a componente de automação de processos de negócio, que permite, e neste caso vem configurado out of the box com o processo proposto pelo Gabinete Nacional de Segurança, o processo de gestão de risco, e que nós vamos ver, e portanto permite depois as atividades,
digamos, a passagem das atividades de ator em ator ou na execução dos vários processos, desde o registro do incidente até à conclusão do mesmo. Portanto, a forma como a solução é operada, digamos, há uma primeira fase que no processo definido pelo Gabinete Nacional de Segurança aparece como estabelecer o contexto, que corresponde maioritariamente ao setup. Há uma fase inicial que nós prestamos serviço e vamos instalar, e além disso configuramos de base, não é? E que implica registar aquela informação, estrutura orgânica, serviços de negócio, aplicações, serviços técnicos, sendo que dá um primeiro carregamento de todos os devices ou dispositivos do cliente, e fica, portanto, a primeira configuração fechada, concluída. Depois passamos à operação propriamente dita, quando o ambiente, a solução na prática entra em produção, e que, eu esqueci-me de dizer no slide anterior, que de facto só é preciso voltar àquele passo, que se houver alterações ou na estrutura orgânica ou na responsabilidade, ou, enfim, mas são sempre em deltas, não é? É sempre coisas incrementais que o próprio cliente fará. Depois, na operação, temos fundamentalmente a parte de olhar para a informação que vem do software de detecção, e que só não é completamente automática, porque há casos onde precisa de algum processamento manual. Eu dou 2 exemplos. Por exemplo, instala-se uma impressora que tem lá um formulário qualquer que tem uma vulnerabilidade, e a gente não quer tratar essa vulnerabilidade porque não tem consequências, e portanto temos que ir lá dizer, olha, ignora este device, ou ignora esta vulnerabilidade neste device. Outro exemplo é reportado um incidente que a máquina X já não está disponível, não é? E na máquina X, na verdade, não está disponível porque foi descontinuada. E o software não sabe que a máquina foi descontinuada, só sabe que ela ontem estava e hoje não está. E, portanto, isso também é preciso dizer. Portanto, tirando aqui alguns casos, quando aparece a informação, já vem aqui muito classificada, as vulnerabilidades já vêm classificadas com um risco com um risco ou um nível de criticidade associado. Depois, numa fase final, ou numa terceira fase, temos que, efetivamente, tratar as vulnerabilidades, resolver as vulnerabilidades. As vulnerabilidades apresentam riscos e, portanto, aparece, o Atlas já apresenta mapas das vulnerabilidades classificadas por nível de criticidade em função do negócio que é afetado, ou em função da criticidade dos serviços de negócio afetados, e portanto aqui é um processo de aplicar as correções que o Atlas já recomenda para a maior parte deles. Depois há o fecho, que é o último passo, eu preciso dizer, olha, já fiz as correções todas, mas é um passo ligeiramente discutível, porque na verdade, se a correção foi feita no scan seguinte, ele já a vulnerabilidade deixa de existir, e portanto ficou. Se a pessoa diz que fecha, que te resolveu, mas no dia seguinte aparecer novamente, é porque não ficou resolvida. Só antes de passar à demonstração, ao meu colega Bruno para a demonstração, só uma palavra relativamente ao enquadramento com aquilo que normalmente se conhece como SOC, que é o Security Operations Center, que no fundo tem 2 grandes funções. Uma é quase assim, estar tipo bombeiro de alerta e, portanto, a monitorizar toda a infraestrutura para quando houver um incidente eles agirem. E a segunda grande função é também garantir que têm os instrumentos tecnológicos necessários tecnológicos e processuais necessários para a prontidão, digamos, para dar resposta caso haja um incidente. A solução que apresentámos aqui cumpre o ponto 2, portanto cumpre o ponto 2 no sentido de tudo o que é de prevenção e de preparar a organização para primeiro ser mais robusta e depois ter formas de instrumento de analisar os impactos, não é? Quando esta máquina é infectada, que outras máquinas é que poderão ser infectadas de seguida. Portanto, isso é algo que o Atlas também dá.
é como é que os ataques podem propagar dentro não só ao nível da infraestrutura, mas também para o negócio. E também é um valioso instrumento para a tal equipa que está de prevenção, porque quando houver um incidente, como eu acabei de dizer, eles conseguem antecipar quais são as máquinas e quais são o negócio que poderá ser afetado. Eu agora passo então para o meu colega Bruno Coutinho, que irá fazer a demonstração do Atlas. Bruno. Ora, bom dia a todos. O meu nome é Bruno Coutinho e vamos dar início à demonstração aqui do Atlas Risk Secure. Esta demonstração vai estar dividida em duas partes. Numa primeira parte vamos demonstrar de que forma é que o Atlas cobre todos os aspectos, os elementos legalmente exigidos pelo decreto-lei, e a posteriori vamos abordar a análise do tratamento de riscos e vulnerabilidades. Ora, aqui para a nossa demonstração, para o nosso caso de uso, escolhemos a nossa empresa, Link, e vamos dar início então. Ora, começamos por ver aqui o nosso mapa de infraestrutura da empresa, ou seja, onde conseguimos ver todos os serviços e dispositivos que compõem a infraestrutura da nossa empresa, da nossa instituição. Conseguimos ver que eles estão organizados hierarquicamente, ou seja, aqui os serviços de negócio dependem dos serviços aplicacionais e assim sucessivamente até aos nossos dispositivos. Para além disso, conseguimos também ver as relações que existem entre eles. Ou seja, conseguimos analisar aqui serviço a serviço, dispositivo a dispositivo, conseguimos identificar as dependências e as relações que existem entre eles. Ora, para além disto, o Atlas permite-nos, oferece-nos uma navegabilidade muito grande, ou seja, conseguimos andar de contexto em contexto e ter diferentes perspectivas da nossa infraestrutura. Neste caso, por exemplo, vou selecionar aqui um serviço de negócio e conseguimos ver que passamos aqui para um contexto completamente diferente, ou seja, onde conseguimos analisar apenas este serviço de negócio em concreto, o website corporativo, conseguimos ver todos os serviços que a eles estão associados, assim como as respectivas dependências e as relações que existem entre eles. Também conseguimos sempre ter acesso aqui à entidade responsável pelo serviço em causa. Podemos continuar a navegar, neste caso vamos passar então para um contexto de um serviço aplicacional. Mais uma vez mudamos de contexto, conseguimos ver aqui que este é o serviço a ser analisado, conseguimos ver os serviços associados e as suas dependências, uma a uma ou todas em simultâneo, e a sua entidade responsável. Se navegarmos aqui para o contexto do serviço técnico, continuamos, lá está, mudamos de contexto novamente, conseguimos ver aqui os serviços que são suportados pelo serviço em causa, conseguimos ver os que o suportam e os dispositivos associados, assim como as relações que existem entre eles. Falta-nos ainda chegar ao contexto do dispositivo. Ou seja, neste momento já fizemos um drill down desde os serviços de negócio até aos nossos dispositivos. Conseguimos, mais uma vez, contextualizar-nos aqui com os serviços que estão associados a este dispositivo, as dependências e a entidade responsável. Podemos também querer analisar o contexto de uma determinada entidade. Neste caso, aqui neste mapa, já conseguimos ver todos os serviços pelos quais esta entidade é responsável e conseguimos também ver as relações que existem entre eles, caso existam. O Atlas também nos permite criar formulários que nos permitem editar as informações acerca de uma determinada entidade, um determinado serviço. Neste caso, se clicarmos aqui na nossa entidade, temos logo aqui um formulário que nos permite editar todas as informações acerca da nossa estrutura orgânica. Basta fazer save e automaticamente o Atlas atualiza toda a informação. Assim como para as entidades, também podemos querer realizar as mesmas operações para os vários tipos de serviços. Neste caso, editar. Para editar, basta clicar no serviço. Mais uma vez, temos um formulário que nos apresenta todas as informações acerca deste serviço. Muito importante aqui as dependências, ou seja, estes são todos os serviços que dependem ou suportam este serviço. E caso queiramos adicionar um novo serviço, muito simples, temos aqui um botãozinho de adicionar
atribuímos um nome ao nosso serviço e automaticamente temos um formulário para preencher o resto das informações. Ao fazermos save, conseguimos ver o nosso novo serviço a ser criado. Assim como para os serviços de negócio, temos a mesma possibilidade aqui para os serviços aplicacionais e para os nossos serviços técnicos. Para além disto, temos o nosso catálogo de ativos, onde conseguimos ver todos os dispositivos que constituem a nossa infraestrutura, assim como as suas informações básicas, a localização, o IP, a sua entidade responsável. E ainda conseguimos ter uma perspectiva da nossa estrutura orgânica. Ou seja, esta é a estrutura orgânica, organizada também hierarquicamente, assim como as localizações onde a instituição tem presença física. O Atlas, mais uma vez, permite-nos navegar para diferentes contextos. Por exemplo, podemos querer ver os dispositivos por estrutura orgânica. Neste caso, temos aqui a nossa estrutura orgânica em causa e os vários dispositivos que a ela estão associados, agrupados por localização. Ora, mais uma vez, aqui facilmente conseguimos editar um dispositivo ou criar um novo. Neste caso, vou aqui criar um novo. Lá está, mais um formulário. De referir que estes formulários são customizáveis, ou seja, podemos criá-los conforme as nossas necessidades. Neste caso, como eu selecionei dentro da localização Lisboa, este campo é automaticamente preenchido, mas caso eu queira criar este dispositivo noutra localização, o Atlas permite fazê-lo. E como podem ver, neste caso esta localização Coimbra ainda não existia, mas o Atlas realiza-nos todo esse trabalho por nós, ou seja, para além de criar o dispositivo, cria também a localização. Permite-nos editar e criar objetos muito mais facilmente. Voltando aqui à nossa estrutura orgânica, também podemos querer ver os nossos dispositivos distribuídos por localização. Neste caso, lá está, sabemos que nesta localização existem estes dispositivos, estão agrupados pela entidade que é responsável por eles por uma questão de organização. Neste mapa, se quiséssemos adicionar ou editar dispositivos, também temos toda a liberdade para isso. E agora já fizemos um overview de toda a infraestrutura e estrutura orgânica da nossa instituição. Vamos então passar ao caso de uso. Que caso de uso é este? Vamos simular a ocorrência de um incidente que provoca a falha de um dispositivo ou mais, ou seja, neste caso, podemos, aqui no nosso mapa da infraestrutura, aplicar filtros que nos permitem, neste caso, ver o estado atual dos nossos serviços e dispositivos. Neste caso, se aplicarmos aqui o nosso filtro de estado atual, podemos ver que todos os dispositivos e serviços estão funcionais e, entretanto, ao simular uma chamada à API, neste caso eu vou enviar para o Atlas a mesma informação que uma ferramenta de monitorização enviaria, ou seja, as ferramentas de monitorização fazem o scan do estado dos dispositivos e comunicam com o Atlas, comunicam essa informação ao Atlas. Entretanto, se fizermos aqui refresh, podemos ver que, lá está, recebemos aqui informação que um SQL Server 1 e o SQL Server 2 ficaram em baixo, visto que tem aqui a etiqueta vermelha. Ora, e como estes dois dispositivos suportam a nossa plataforma SQL, como podemos ver aqui nas relações, assim como a plataforma SQL suporta outros serviços, podemos constatar que aqui a nossa plataforma ficou com uma etiqueta amarela. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que ficou parcialmente afetada. E parcialmente afetada porque o SQL Server 3 continua a suportar este serviço. Ou seja, o Atlas detecta esta redundância. Na medida em que, se quisermos analisar, conseguimos ver que o serviço
ainda está disponível, mas corre o risco de não vir a estar. Ora, para além do gestor do Atlas receber esta informação das ferramentas de monitorização, o gestor de risco também pode querer manualmente identificar um incidente e dessa forma identificar que um determinado dispositivo ficou em baixo. Para isso basta clicar no dispositivo em causa e lá está, vir aqui e preencher a data em que o dispositivo ficou indisponível. Fazemos save e o Atlas vai nos atualizar toda esta informação, inclusive a propagação desta falha. Ou seja, conseguimos agora ver que temos então os nossos 3 servidores SQL em baixo e que agora a nossa plataforma SQL, assim como todos os serviços que ela suporta, ficaram com a etiqueta laranja. O que quer dizer o quê? Quer dizer que também está indisponível. No entanto, nós fazemos esta distinção para conseguir identificar a raiz do problema, ou seja, a etiqueta vermelha. Temos o core do problema, ou seja, sabemos que foi aqui que houve a falha do dispositivo. A laranja temos os serviços que por osmose falharam, sendo que dependiam destes dispositivos. Cada vez que um dispositivo falha, que ocorre um incidente no dispositivo, o responsável por ele é notificado via e-mail. Ou seja, vai receber um e-mail semelhante a este, em que basta clicar no link e somos automaticamente redirecionados para o Atlas, onde conseguimos ter aqui um contexto dos serviços que estão indisponíveis. Também, para além disso, também conseguimos ver as relações entre eles. Caso o gestor de risco queira fazer o registro de um incidente que não seja do foro tecnológico, também é possível, ou seja, tem sempre um formulário disponível, neste caso já temos aqui alguns incidentes registados, basta clicar aqui no botão de adicionar e preencher as informações respectivas, fazer save e o incidente vai ser adicionado. Ora, toda esta informação que acabámos de ver permite-nos gerar reportes, gráficos, resumos que permitem analisar a conjuntura atual da nossa infraestrutura. De referir que todos estes documentos que eu vou mostrar, todos estes tais reportes que eu vou mostrar a seguir, são exigidos pelo Decreto-Lei número 65, Regulamento 183. Ou seja, alguns destes componentes são a listagem do responsável de segurança, onde conseguimos ver todos os responsáveis e as suas respectivas informações. Temos também o ponto de contacto permanente, mais uma listagem exigida pelo Decreto-Lei. E temos ainda aqui um resumo dos utilizadores afetados, ou seja, conseguimos ver o total de utilizadores afetados, assim como a distribuição pelos serviços. Mais um reporte exigido pelo Decreto-Lei é a duração dos incidentes, ou seja, esta informação, podemos ver aqui, é calculada tanto pelo Atlas, ou seja, quando se dá início a um incidente, o Atlas registra esse momento. Quando esse problema é resolvido, registra também e calcula o número de horas que o incidente durou, lá está, para conseguir fazer este reporte. Podemos ver ainda aqui os dispositivos distribuídos por localização, que é mais uma exigência do relatório anual, do Decreto-Lei número 65. Ora agora, lá está, toda esta informação permite-nos gerar um relatório anual. E o Atlas é uma ferramenta que permite criar documentos que, aliás, de referir, são compatíveis com formatos como PDF e Word, o que dá uma grande liberdade às instituições, visto que são formatos que estão habituados a trabalhar. Para isso, podemos ver aqui, lá está o nosso editor de documentos, onde tanto podemos ter conteúdo estático como conteúdo dinâmico, ou seja,
aqui temos conteúdo estático, aqui já temos conteúdo dinâmico, estamos a chamar um dos gráficos que eu mostrei há pouco. E lá está. Para exportar, muito fácil, basta escolher aqui o ano, gerar o relatório, dependendo da informação dos gráficos que nós associarmos ao relatório, pode demorar mais ou menos, ou seja, lá está, neste caso, temos aqui o Atlas, já gerou o nosso relatório, temos aqui a informação, e para exportar, lá está, basta clicar ali no botão, fazemos save, e aqui temos um relatório PDF pronto para entregar ao Centro Nacional de Cibersegurança. Como podem ver, tem aqui o conteúdo dinâmico, aqui tabelas dinâmicas também. Pronto, e com isto terminamos a nossa primeira parte da demonstração. Vamos então passar à parte da análise de risco. Ora, voltando aqui ao nosso mapa de infraestrutura, podemos ver aqui o nosso estado atual dos nossos dispositivos e serviços, mas para além deste filtro, podemos também aplicar outros filtros, nomeadamente aqui o filtro das vulnerabilidades. Ora, conseguimos ver aqui, a amarelo, todos os dispositivos onde foram identificadas vulnerabilidades, a verde, os dispositivos onde foram identificadas vulnerabilidades, mas estas já foram corrigidas. Ora, o Atlas, para além de nos permitir fazer esta análise das vulnerabilidades, permite-nos também fazer a mesma análise, mas de uma forma cronológica. Ou seja, temos aqui a nossa barra de tempo em cima e conseguimos navegar ao longo do tempo e ver o estado das vulnerabilidades nos dispositivos a alterar-se. Podemos ver que aqui a 20 de janeiro este era o estado atual, tínhamos aqui algumas vulnerabilidades identificadas. Quando passamos para 29 de março já temos aqui algumas resolvidas e também mais vulnerabilidades identificadas, e assim sucessivamente, à medida que avançamos no tempo, podemos ver a diferença do estado. Ora, para além desta perspectiva, podemos também ter outras perspectivas das vulnerabilidades. Neste caso, podemos querer ver todas as vulnerabilidades identificadas na nossa infraestrutura, organizadas por nível de criticidade, e podemos também querer ter uma visão mais geral destas vulnerabilidades, ou seja, aqui para além de termos as vulnerabilidades, também organizadas por nível de criticidade, podemos ver quais são os dispositivos onde cada vulnerabilidade foi identificada. Neste caso, também podemos querer ver o contexto de segurança de um determinado dispositivo. Para isso basta clicar no dispositivo, selecionamos contexto de segurança e cá está. Podemos ver o total de vulnerabilidades identificadas neste dispositivo, quais são, a entidade responsável e tanto o nível médio como o nível máximo de risco detectado. Voltando aqui à nossa visão geral das vulnerabilidades, podemos também querer ver o contexto de uma determinada vulnerabilidade, ou seja, neste caso, conseguimos ver a vulnerabilidade em causa, a sua descrição, a solução recomendada e os dispositivos onde ela foi identificada. De referir que tanto a descrição como a recomendação da solução são informações que são recolhidas pelas ferramentas de scan, de análise. Ou seja, não são hard-coded, são as próprias ferramentas que nos dão estas informações. Voltando aqui à nossa estrutura orgânica, podemos também querer fazer uma análise das vulnerabilidades a partir daqui, nomeadamente podemos querer ver as vulnerabilidades por estrutura orgânica. Cá está, temos a nossa entidade, sabemos que estes dispositivos têm esta entidade como responsável, nos quais estas vulnerabilidades foram identificadas. Para além disto, também podemos querer ver as vulnerabilidades distribuídas por localização. Ou seja, de forma análoga, vemos aqui os dispositivos que se situam nesta localização e as vulnerabilidades que foram identificadas nestes mesmos dispositivos. Aqui por último, ainda conseguimos ter uma visão da hierarquia da criticidade dos serviços. Ora, o que é isto? Todos os serviços, tanto serviços de negócio como serviços técnicos, assim como serviços aplicacionais, têm um nível de criticidade pré-definido pelo gestor de risco
assim como todos os dispositivos que suportam estes serviços têm um nível de risco associado. Ora, o Atlas calcula-nos o produto destes dois valores e dá-nos um nível de necessidade de intervenção, que reflete, lá está, como o nome indica, a necessidade de intervenção de um determinado serviço. Mais uma vez, temos o mapa organizado por nível de criticidade, que nos permite ver o que é mais relevante e importante para resolver. Neste caso, podemos mudar aqui para o contexto da vulnerabilidade detectada por serviço, mais uma vez organizadas por nível de criticidade, assim como para os serviços aplicacionais e os serviços de negócio. Ora, agora que já vimos vários prismas, vários olhares, já tivemos vários olhares sobre as vulnerabilidades identificadas na nossa infraestrutura, resta aqui a parte, diria, mais importante, que é, cada vez que uma vulnerabilidade é identificada, o responsável pelo dispositivo onde essa vulnerabilidade é identificada é notificado via e-mail, tal e qual como acontece com os incidentes. E recebe um e-mail semelhante a este. Mais uma vez, muito simples, basta clicar no link, somos redirecionados para o Atlas, somos, neste caso, a entidade em causa, e temos, mais uma vez, organizado por nível de criticidade a vulnerabilidade a resolver num determinado dispositivo. Para dar início a este processo de tratamento do risco, basta clicar no objeto em causa, de referir que todos estes processos são criados no Atlas, criados e executados, ou seja, não são meros desenhos de workflows, são processos que podem ser executados. Neste caso, para dar início aqui ao processo, basta fazer save e, se formos aqui às tarefas por realizar, conseguimos ver aqui que foi lançada uma instância do processo de tratamento de risco e temos aqui a primeira tarefa, que é resolver a vulnerabilidade detectada. Ora, ao clicar aqui aceitamos esta tarefa, conseguimis ver a descrição e as tarefas a realizar, neste caso, da atividade. Voltamos aqui para a nossa área de trabalho, a nossa worklist. Conseguimos ver então mais uma vez a nossa descrição, a tarefa a realizar. Para isso, clicamos aqui no link. Neste caso, a tarefa a realizar é preencher aqui o nosso formulário de resolução da vulnerabilidade. Ora, aqui podemos ver o dispositivo, a vulnerabilidade em causa, o nível de risco, a sua descrição e a sugestão da solução indicada. Ora, quando o gestor de risco aplicar esta solução, basta vir aqui ao formulário, selecionar a data em que aplicou essa determinada solução e fazer save. Se voltarmos aqui às nossas vulnerabilidades por resolver, conseguimos ver que a vulnerabilidade foi resolvida e já não aparece aqui. Mas de referir que, caso o gestor de risco incorra no erro de dizer que uma vulnerabilidade foi resolvida, quando na verdade ela não foi, da próxima vez que for feito o scan pelas ferramentas de monitorização e o Atlas receber essa informação, a vulnerabilidade vai aparecer novamente. O que nos garante aqui, garante que a informação que temos aqui disponível no Atlas é fidedigna. Ora, falando em processos, como eu disse, estes processos podem ser criados no Atlas. Basta vir aqui a gerir processos, escolhemos qual o processo que queremos editar, neste caso é o tratamento do risco. Cá está, temos duas atividades, como pudemos ver quando criámos uma instância, passámos por duas atividades. Ou seja, temos aqui um editor que é no code, não precisamos de código, basta fazer drag and drop aqui dos nossos objetos que queremos criar. Neste caso, para criar uma atividade, basta arrastar, dar-lhe um nome. Podemos mudar aqui os fluxos. Cá está. Mudamos aqui o fluxo, fazemos save. E temos aqui o nosso processo alterado. Para editar aqui a nossa atividade, podemos editar aqui o nome, a descrição, entre outras informações, incluindo aqui as tarefas a realizar.
Aqui o Atlas oferece-nos editores que nos permitem criar texto, links, etc. Com isto, dou por terminada a minha demonstração. Caso tenham surgido alguma dúvida acerca da demo, podem esclarecê-las a seguir. E obrigado pela vossa atenção. Passo então a palavra ao professor Sousa. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Portanto, faço só aqui uma síntese daquilo que o Atlas pode contribuir para a gestão da cibersegurança. Portanto, vimos a geração automática do relatório oficial do Decreto-Lei 65. É claro que o relatório é configurado e gerado com base nas informações registadas no repositório do Atlas. E, portanto, será tão atualizado consoante a atualização deste repositório e que será alimentado automaticamente pelas ferramentas de scan e, portanto, à partida não terá nenhuma necessidade de atualização manual ou de revisão manual. Obviamente, também o Atlas permite gerar outros tipos de relatório. O relatório é um artefacto configurável no Atlas. Portanto, podemos gerar qualquer tipo de relatório, desde que a informação exista, obviamente. Todos os mapas que viram podem aparecer em documentos, não é? O relatório aqui é um documento, portanto, podemos colocar no documento qualquer artefacto visual que o Atlas permite gerar. Era aqueles artefactos, conteúdos dinâmicos que o Bruno referia. Permite detectar também o Atlas, esta solução, automaticamente as vulnerabilidades e os dispositivos, portanto, alterações à rede ou novos dispositivos, etc., são automaticamente detectados. Permite seguir a evolução da mitigação do risco, ou seja, um dispositivo que hoje tem uma série de vulnerabilidades, ao longo do tempo vai sendo corrigida. Nós, com a barra do tempo, podemos ver as várias níveis de risco que, olhando para o passado, que foi o historial daquele dispositivo. Permite ter uma visão holística da organização, portanto, passar dos artefactos de negócio aos artefactos da infraestrutura e vice-versa, e, portanto, ser um elemento importante quando se está a fazer a análise de risco. Permite mandar alertas para os diferentes cenários em função do interesse de cada responsável e permite suportar então a automação dos processos de risco. Esta automação, entenda-se, era a última parte que o meu colega Bruno estava a apresentar. Quando se define uma nova atividade, o que está aqui a falar é passar, quando a pessoa que está a realizar aquela atividade diz eu já concluí, passa para o ator seguinte. Naquele caso da demonstração é sempre a mesma pessoa, mas normalmente são vários intervenientes e, portanto, na sua lista de tarefas, cada um terá as tarefas que tem que executar e essa passagem de tarefas da pessoa A para a pessoa B, em função do fluxo de processo e das decisões, é que é automática e é o que o Atlas faz. Eu apresento agora, passamos às questões. Eu apresento o meu colega engenheiro Samuel, que está aqui ao meu lado aqui é da Lincom, é das pessoas que está a configurar e a pesquisar continuamente as tecnologias de scan e, portanto, é o mentor, digamos, daquela componente de scan e da automação de descoberta das vulnerabilidades. Nós tivemos algumas perguntas que eu vou ler. A primeira é: a vossa solução disponibiliza algum conector para outras aplicações de monitoração analítica, por exemplo? Eu posso responder, depois tu complementas se quiseres. Portanto, entenda-se aqui quando o cliente tem alguma solução, nós fazemos essa integração. Normalmente as integrações são coisas de poucos dias, portanto não é um esforço significativo. Portanto, se a pergunta entende, se a gente garante cada vez que o fornecedor muda a versão e muda o output, a gente vai lá atrás e corrige, não, esse tipo de integração ainda não temos com todas, poderemos ter com algumas, mas as integrações nunca foi um fator limitativo, porque as ferramentas exportam informação e a gente facilmente integra no Atlas, na nossa plataforma,
Não sei se queres comentar. Sim, é muito isso. Portanto, pegamos naquilo que possa ser essa ferramenta que o cliente já tenha dentro de casa para a componente de alarmística e monitorização, procurando integrar. Apoiamos também, se for esse o caso, na implementação de um mecanismo que permite então, em tempo real, identificar o uptime, a disponibilidade dos serviços e as máquinas virtuais, servidores que possam existir nas instalações do cliente. Ok, obrigado. A segunda pergunta é, além dos relatórios para o Decreto-Lei 65, é possível criar outros relatórios, por exemplo, para as equipes de análise de risco internas? Sim, eu já tinha respondido, sim, é possível. A criação de documentos e relatórios é um dos artefactos configuráveis do Atlas e, portanto, é possível configurar, como foi explicado, terá componentes que se pode editar e escrever, que são as constantes, e poderá estar elementos, queries, resultados de queries, análises e qualquer diagrama pode constar num documento. Uma terceira pergunta é: dão apoio no alinhamento dos processos com os requisitos do Decreto-Lei 65 e na entrega dos documentos necessários? É evidente. Portanto, toda a componente de consultadoria de descomplexificar, digamos, o processo do Decreto-Lei 65 em tarefas mais simples e com menor esforço e de alimentá-las o mais possível com a informação que vem do Atlas e, portanto, produzir relatórios que responda às tarefas do decreto, sim, perfeitamente. Há uma outra pergunta. A solução tem uma visão orientada ao cumprimento do Decreto-Lei 105, contudo, pela descrição, poderá evoluir para monitorizar todo o ambiente da organização. É correta esta interpretação? Como pode ser esta realizada? De facto, sim, pode, porque por isso é que tem como base uma visão da arquitetura empresarial que permite ter, no tal modelo com que se considera, nós aqui só estamos a ver uma visão muito simplista, focada na cibersegurança, mas tipicamente depois pode-se acrescentar, enriquecer os catálogos, pôr novos conceitos, não é? Novos processos, e portanto toda a visão toda a extensão e alargar isto para outras realidades é o que nós realmente fazemos normalmente numa solução de arquitetura empresarial. Eu acrescentaria só, Pedro, que não só podemos alargar a toda a infraestrutura, como até é recomendado. Portanto, o produto está pensado para out of the box responder às necessidades legais, neste caso com o decreto-lei. No entanto, é sempre recomendado que toda esta análise seja feita a toda a infraestrutura, seja ela on-premise, seja ela também em cloud, num ambiente híbrido, e portanto podemos alastrar, alargar todo este mecanismo de scan e identificação dos assets, de vulnerabilidades, a toda a infraestrutura, para além daquilo que é exigido pelo decreto-lei. Não, quer responder àquela? Pelos serviços apresentados, qual é a diferença entre o Atlas e um SOC? Como se recordam, uma da descrição que foi há pouco apresentada pelo professor Pedro Sousa, o SOC, há aqui duas componentes. Há uma componente de análise em tempo real para que as equipas possam proativamente e não só de forma reativa atuar mediante incidentes de segurança, mecanismos que já estejam no local a recolher, e são quantidades de informação muito grandes por segundo, em tempo real, tudo o que está a acontecer na infraestrutura. E, portanto, neste momento o Atlas posiciona-se como um complemento a estas equipas de SOC. Porquê? Porque depois dão toda, de um ponto de vista da arquitetura empresarial, da parte do processo, da componente de dependências e correlação de serviços, e também a parte de reporting e de relatório, vai complementar esta primeira parte que exige outro tipo de ferramentas e nas quais a Link também pode colaborar caso não exista uma equipa de SOC presente no cliente ou que vá trabalhar diretamente com a equipa de TI do próprio cliente. Portanto, toda esta visão que é necessária e é importante ter de tempo real do que está a acontecer na infraestrutura
é muito importante, é feita por uma equipa de SOC. O Atlas, neste momento, posiciona-se então como esse complemento e não em alternativa a. Portanto, as duas componentes são importantes existir, uma não vive sem a outra, diria. Portanto, quando não existe uma equipa de SOC formalizada, pelo menos na parte na infraestrutura do cliente, portanto, nós podemos apoiar também nessa componente e interligar tudo isto com o Atlas. Olha, uma outra pergunta: existem cursos de formação de cibersegurança? Nós não temos, de facto, cursos no nosso portfólio do serviço. Teremos sim na utilização do Atlas, sim. Portanto, na implementação do Atlas daremos formação para que possa, depois de um ponto de vista autónomo, atuar e poder tirar partido da ferramenta do Atlas. Agora, um curso de cibersegurança em si, neste momento, não temos. Fazemos também, podemos apoiar naquilo que é um awareness do ponto de vista do utilizador, portanto, dotar dos utilizadores finais, digamos assim, de uma maior sensibilidade e também de algum conhecimento mais técnico para também terem esta atenção ao risco da cibersegurança, a interpretação do e-mail, dos cuidados a ter, as questões da password, enfim. Portanto, apoiamos neste awareness. Agora, um curso de cibersegurança para quem vai atuar nesta componente, não temos neste momento. Depois mais uma pergunta: quais são os requisitos de infraestrutura e estimativas de custo associado? Portanto, os requisitos de infraestrutura para as ferramentas que são instaladas no cliente é uma VM, Virtual Machine, enfim, que tem que ter alguns gigas, de facto, mas é só uma VM. Do lado do Atlas, ele estará na cloud, a não ser que o cliente queira instalar em máquina, também na sua rede, e aí poderá ser, enfim, uma instalação tão simples como uma VM apenas, ou duas, porque uma VM para o software e outra propriamente para a base de dados. Quanto aos custos e estimativas, depende muito do cliente, do número de devices, fundamentalmente do esforço associado ao setup, não é? Aquela configuração toda. O que leva também aqui, e portanto isso, se nos contactarem, nós com algumas perguntas responderemos na hora em função de alguns parâmetros, digamos. Como é realizado o cadastro dos ativos e vulnerabilidade? Queres responder, Samuel? Sim, portanto, a identificação dos ativos, portanto, o preenchimento da CMDB pode ser feita de várias formas. Pode ser feita importando, por exemplo, desde um ficheiro que já tenha com toda a informação dos assets, portanto foi feito um levantamento, está atualizado, apesar de ser algo estático, mas está correto, podemos importar esse ficheiro. Automatizamos também este processo através de algumas ferramentas, inclusive a Nmap e outros mecanismos, para fazermos esta identificação online, ativa, automática, de todos os assets que existem na infraestrutura, para fazer este preenchimento da CMDB. Em paralelo, depois vamos então executar várias ferramentas de scan de vulnerabilidades para então associar à primeira análise que foi feita dos assets, então as vulnerabilidades identificadas para cada asset. Portanto, todo este processo tende a ser automatizado para retirar a carga administrativa precisamente neste processo e para que se possa tomar partido destas ferramentas. Portanto, a ideia é que seja feito com o mínimo de esforço humano possível. Ok, e não há mais perguntas? Eu agradeço a participação de todos, agradeço em particular aos que fizeram perguntas. Ficamos à espera de contactos para dar seguimento para os interessados. Muito obrigado a todos e o resto bom dia. Obrigado. Obrigado, Samuel. Bom dia. Obrigado.